te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornamos filho da luz. Concedei-nos que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permanecemos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, no versículo de 28 a 34. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: o que tendes a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estavam passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram que o expulsassem. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo todos, a manada, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhes que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos apresenta esse exorcismo de Jesus. Quando nós falamos de exorcismo, nós falamos de algo que não vem de Deus, que é do mal. E Jesus, então, se ele faz o exorcismo, porque, na verdade, tem pessoas que têm essa relação aí, né? O mal toma posse da pessoa e precisa, então, de uma ação divina para que isso possa se libertar. Mas quando nós falamos do demônio, do mal, do divisor, muitas vezes nós temos um pensamento que não é o verdadeiro, porque
quando nós falamos da ação do mal, o mal ele não pode nos atingir. O demônio não tem poder de entrar dentro de alguém. Ele pode entrar se espaço ele achar. Então o demônio, ele, como que eu poderia dizer assim, ele é aquela ação, né, do mal. Por exemplo, ele é igual um cachorro bravo. Um cachorro bravo, ele precisa estar acorrentado, porque ele corre risco de agredir as pessoas, né, de morder as pessoas. Então, esse cachorro, ele estando amarrado, se você não chegar na distância que ele pode te atingir, ele não vai te atingir. Ele só vai te atingir se você aproximar dele a distância que ele te alcance. Se você não aproximar dele, a distância que ele pode te alcançar, ele não vai te atingir. Assim é o demônio. Então o demônio, ele está amarrado. Ele está amarrado. Agora, se você... Ele não tem poder de apoderar de você. Mas se você dá brecha, ele vai agir. Ele vai atingir. E ele vai tendo tanto espaço que ele vai tomando conta do ser humano. E aí então, para uma libertação precisa de um exorcismo. Mas na nossa compreensão, como devemos viver? O mal, ele está sempre nos tentando. O mal, ele nunca desiste de nós, mas ele nunca vai agir em nós pelo seu poder. Ele só vai agir em nós através dos espaços que muitas vezes nós damos. E quais são esses espaços que nós damos? É a falta de fé. A falta de fé é um caminho aonde abrimos muita lacuna para o inimigo agir. A falta de fé, palavras mal faladas, palavras malditas. A gente mesmo está atraindo o mal. Cuidado com palavras malditas. Precisamos nos purificar. Porque a palavra de Deus fala, né? Que a palavra mal falada, ela quebra os ossos. Fala lá no provérbio, um golpe de chicote machuca a carne, de língua quebra até os ossos. Então, muito cuidado com o que vai falar, porque a gente pode, através de nossa boca, nós podemos abrir muito espaço para o inimigo agir. E como proteger dele? Nós temos tudo, amados, tudo. A nossa vivência de fé. Olha o que Deus nos deixou. Jesus, ao ir para o céu, ele deixou a igreja. A igreja com o teu poder, com a tua autoridade. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Imagina, você recebe o batismo. Tem o Espírito de Deus dentro de si. Recebe o crisma, os sacramentos. Isso é belíssimo, amados. Quem comunga Jesus com fé, quem adora Jesus na Eucaristia. Olha, todas as quintas-feiras nós encontramos na Paróquia Santa Teresa para adorar. Aquela pessoa que tem esse desejo de ser adorador, que vive realmente essa graça santificadora que é a adoração, que é comungar Jesus, o inimigo não vai ter espaço para se apoderar de nós. Não tem brecha. Então, mas a brecha que ele acha são todas as vezes nós mesmos que permitimos. Então, que você possa buscar sempre em Deus a libertação, porque Jesus é aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. E nenhum poder do mal pode nos atingir se nós estivermos na graça de Deus. Por isso, então, temos que frear nossa língua, temos que buscar a participação nas missas, pelo menos de domingo, né? Cumprir os mandamentos da lei da igreja e viver uma fé. Fazer o bem a todos.
perdoar, amar. Quem vive assim, o inimigo está muito distante. Ele não acha brecha nenhuma para agir. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde só Deus pode vencer o mal. Nós não temos esse poder. Aí buscamos em Deus para que, através da graça de Deus, nós superamos toda a ação do inimigo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.